Fala, investidor! Sejam muito bem-vindos ao canal Saber Investir, sempre trazendo para vocês conteúdo de qualidade e informação relevante para que vocês se tornem investidores mais sabidos e inteligentes. Então, antes de começar o conteúdo, vamos tocar a vinheta. É isso aí, pessoal. Vamos aqui direto ao ponto, então. Então, neste vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre o GPUS 11, dito aí como o primeiro ETF, o CITES de S&P 500 do Brasil. Esse ETF ele foi lançado pela empresa, gestora Investor. Vamos entender um pouco mais sobre o que é esse ETF. Então, o índice de referência é o mesmo S&P que existe em outros ETFs, como o IVBB11, certo? Só que o diferencial é que este ETF ele vai ter como índice de referência o Vanguard S&P 500, o CITES ETF, que é um ETF negociado em Londres e que a empresa gestora deste ETF ela é domiciliada na Irlanda. Então, é importante esses dados para que a gente possa entender o que tem de diferente neste ETF com relação a outros, como o IVBB11, certo? Então, diferença tributária. Os ETFs que são domiciliados em empresas, gestoras nos Estados Unidos, têm uma tributação sobre os dividendos que as empresas pagam de 30%, certo? Só que existe uma vantagem tributária para os ETFs que têm esse selo de padrão europeu, que é o CITES. Então, esses ETFs que têm esse padrão de qualidade, certo, digamos assim, ele tem uma vantagem tributária, sendo que os dividendos que são pagos para esses ETFs, eles são tributados em apenas 15%. Então, ao investir no ETF que tem esse selo, o CITES, você tem uma vantagem tributária sobre os ETFs que são domiciliados nos Estados Unidos, certo? Então, essa é a principal diferença de um ETF que tem o selo, o CITES, e um que não tem. Sobre o índice em si, o S&P 500 é um índice muito conhecido, das 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. Entre estas empresas, a gente tem a Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Broadcom, Google, Tesla e a Berkshire Hathaway. São empresas conhecidas que são gigantes, no mercado como um todo. E entrando um pouco mais para explicar, tentar esclarecer o que é essa sigla, o CITES, e por que ela é importante. Então, o CITES é uma sigla que vai ter como tradução, digamos assim, no inglês mesmo, Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Então, é uma estrutura regulatória de padrão europeu que vai definir normas, regulamentos que os fundos europeus têm que seguir, certo? Para que ele possa se enquadrar, digamos assim, para ter esse selo de qualidade. Então, como está dito aqui no texto, é o padrão ouro europeu para fundos de investimento. Então, o ETF, o fundo de investimento que detém essa sigla em seu nome, significa que ele segue um padrão muito rígido de fundo de investimento europeu, certo? E é isso que vai permitir que ele tenha essa vantagem tributária, desde que ele esteja também domiciliado, em países que permita ele ter essa vantagem, certo? Como países na Europa e outros países também, certo? Vendo agora um pouco do resumo das descrições deste ETF. Então, o código, como já foi relatado, é o GPUS 11. Ele vai ter aí 503 ativos, certo? O patrimônio líquido dele é de 163 milhões de reais.
A taxa dele vai estar em torno de 0,25% ao ano, rebalanceamento trimestral. Obviamente ele tem uma exposição cambial, né, já que a gente está investindo em empresas do mercado norte-americano, certo? Aqui do lado direito, a questão do imposto de renda sobre ganho de capital, certo? Que é uma taxa nossa aqui no Brasil, né? Fundos ETFs do Brasil, certo? A data de início dele, dia 28/5. Então é um fundo que tem aí 4 meses de vida, certo? Liquidação D mais 2, isso aqui segue o mesmo padrão de outros ETFs que a gente já conhece, que já foram comentados aqui no canal. Agora a gente vai fazer um comparativo bem interessante sobre o GPUS e o VBB11, certo? Só que antes da gente entrar nesse comparativo, para comentar o que tem de semelhança e de diferença entre os dois, certo? Queria pedir que você desse aí o seu likezinho, ó. Por favor, dê um like para a gente poder fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, para você sinalizar que ele é relevante, que ele tem um conteúdo que é importante, certo? E que vai fazer diferença para que você e que outras pessoas se tornem investidores mais conscientes e espertos, certo? Então, deixa o likezinho aí e vamos continuar aqui no conteúdo. Então, fiz essa tabelazinha comparativa para a gente fazer uma análise simples aqui, né, dos dois ETFs que seguem o mesmo índice, o S&P 500. Então, do lado esquerdo aqui o GPUS11, do lado direito o IVBB11. Vamos iniciar aqui, ó. Então, valor da cota, GPUS R$ 106,67, IVBB11 R$ 398,25, né? Então, essa questão do valor da cota, digamos assim, temos um ponto positivo para o GPUS, porque a cota sendo menor possibilita, né, que mais investidores tenham acesso a essa cota de uma forma mais simples, né? Quanto maior o valor da cota, mais difícil é a entrada de novos investidores, porque geralmente se começa a investir com pouco dinheiro, né? Com 100, 50, 100 reais, né? Então, uma cota já na casa dos 400 reais dificulta um pouco a sua entrada neste ETF. A taxa de administração global bem semelhante. GPUS 0,25 e VBB11 0,23. Terceira linha aqui da coluna. Aqui é o IR sobre dividendos Estados Unidos. Então, esse imposto de renda aqui é o imposto de renda que os ETFs que negociam nos Estados Unidos, certo? Pagam sobre os dividendos que eles recebem das empresas que compõem o ETF. Então, como foi mencionado, o GPUS, por ser um ETF, o CITES, certo? Ele vai ter uma tributação diferente e menor, de 15% sobre os dividendos que as empresas que compõem o índice pagam, né, para o ETF. O IVBB11 vai ter a tributação normal e americana de 30%, certo? Então, o que isso vai querer dizer, né? O que isso vai significar, né? Significa que para 100 reais, digamos assim, que forem pagos em dividendos, né, o GPUS vai receber R$ 85. O IVBB 11, para esses mesmos 100 reais, ele receberia só 70. Então, o GPUS ele tem uma vantagem aqui, porque ele vai conseguir reinvestir mais dividendos do que o IVBB 11, certo? Lembrando, como eu coloquei aqui na quarta linha, que nenhum dos dois paga dividendos aos seus cotistas. Esses dividendos que são recebidos, eles vão ser integralizados ao fundo, né, gerando um aumento de valor patrimonial, né? Então esses dividendos são automaticamente reinvestidos, né, nas ações que vão compor o fundo. Patrimônio líquido, como já mencionado, o GPUS tem aí em torno de 163 milhões de reais, né? Já o IVBB11 tem um patrimônio líquido bem maior, aí, na casa dos 6,2 bilhões de reais. Então, ele é um fundo que ele já está no mercado, a gente pode ver que há mais de 11 anos, certo? Ele foi lançado em abril de 2014. Então, naturalmente, é plausível, né? Ele ter um PL bem maior, já que ele está no mercado aí há muito mais tempo, certo?
E a gente vê também esse dado com o número de cotistas, né? O GPUS tem apenas 10.500 cotistas, o IVBB11 tem mais de 218 mil cotistas. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui para o canal, você pode procurar depois, que eu listei os 5 maiores ETFs em número de cotistas. E inclusive o IVBB11 é o que tem o maior número de cotistas entre todos os ETFs negociados na nossa bolsa, certo? Então, é um valor bem relevante em número de cotistas. Vamos comparar agora, né, no próximo slide, o desempenho destes ETF nos últimos meses. Como o GPUS11 é um ETF bem recente, né, então ele tem pouco mais de 4 meses, né, de vida, a gente não tem uma janela de tempo muito longa para comparar o desempenho de cada um deles, certo? Então, como a gente vai ver, a linha azul seria o GPUS e a linha cinza é o IVBB11, certo? Então, a gente nota que na grande maior parte do tempo, o GPUS11 ficou acima do IVBB11, certo? Então, isso aqui pode se refletir em função principalmente dessa questão dos dividendos, certo? Se ele consegue receber um pouco mais de dividendos, sendo que a taxa de administração dos dois é bem semelhante, né? Automaticamente o GPUS 11 ele pode crescer a uma taxa maior do que o IVBB 11, certo? Então é bem interessante. E como é um ETF recente, ele tem muito ainda a crescer à medida que os investidores vão tomando conhecimento, né, desta opção, e pode haver inclusive uma migração de investidores do IVBB 11 para o GPUS 11, né? Já que você tem o mesmo índice a ser seguido e um deles tem uma vantagem tributária com relação ao outro, por que não haverá essa mudança, né? É algo que a gente vai ter que viver aí para poder observar ao longo dos próximos meses ou anos com o crescimento, né, e a expansão do mercado de ETFs. Então, pessoal, seria isso, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido relevante, que tenha trazido uma informação a mais para que você se torne um investidor mais consciente, né? Espero que você deixe um like, comente, compartilhe, certo? Ative o sininho para receber notificação de próximos vídeos. E grande abraço e até o próximo vídeo.